Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje nós vamos falar aqui no canal sobre o filme Maestro, dirigido pelo Bradley Cooper, uma biografia do grande compositor e músico Leonard Bernstein, com belíssimas interpretações tanto do Bradley Cooper como também da Carey Mulligan, e que dividiu opiniões aí do público, mas que particularmente eu gostei bastante, e hoje vou trazer aqui para vocês a minha crítica do filme. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários as suas reflexões em relação a Maestro. Quero saber o que vocês sentiram. Vocês gostaram do filme, se conectaram ou não? E por que não ou por que sim? Deixem aqui pra gente conversar e bora começar. O Bradley Cooper está no seu segundo filme aqui em Maestro. Ele começa com Nasce uma Estrela e não tem como falar sobre essa obra sem falar também sobre a experiência por trás do seu realizador. Isso porque nós podemos ver ele na frente da tela, como Leonard Bernstein, como grande protagonista, em um desafio muito complexo de interpretação, cobrindo ali vários momentos diferentes da sua vida, passando por uma transformação que vai desde um trabalho maravilhoso de maquiagem até o seu trabalho também de interpretação, alteração e treinamento da sua própria voz, a sua preparação não só para copiar aquele homem, mas para conseguir se transformar de fato naquele personagem que ele estava desenvolvendo e apresentando para nós. Afinal de contas, é um recorte de uma pessoa real, mas no fim sempre será uma representação fictícia. Ele tinha um grande desafio em conseguir representar como um maestro, um condutor de uma orquestra, que por si só já pediria um esforço de outro mundo para um artista, e com todas essas características, além da camada familiar que ele explora tão bem dentro desse filme, ele decidiu que seria uma boa também dirigir a obra, o que, para todo mundo que me acompanha aqui no canal, já é trabalho pra caramba, já é o tipo de desafio que pouquíssimos conseguem de fato realizar um belíssimo filme através de uma direção segura, como eu acredito que o Bradley já vem demonstrando mesmo estando apenas no seu segundo trabalho. Para além disso, ele também é um dos roteiristas do filme, que é uma produção do Steven Spielberg, que por um tempo seria o diretor responsável por essa adaptação. Quando entrou em contato com Bradley Cooper, era justamente para convidá-lo para ser o protagonista, mas como era um projeto que já tinha passado também pelas mãos do Martin Scorsese, um desses projetos grandes que não necessariamente estava ganhando muita atração, o Bradley Cooper, que estava montando Nasce uma Estrela à época, pediu uma oportunidade de encontrar um recorte ideal para fazer esse filme. O Steven Spielberg foi até a pós-produção de Nasce uma Estrela, viu o que o Bradley estava criando e deu a ele a oportunidade de encontrar esse recorte. Depois de um tempo trabalhando no projeto, o Bradley Cooper decide então não só fazer uma adaptação ali dessa vida, né, de uma figura real, como criar um recorte muito focado na relação entre o Leonard Bernstein e a Felícia Montealegre. A relação entre os dois, ela passa por transformações ao longo de toda a obra, assim como o próprio estilo do filme. Então, um ator que já era muito bem sucedido, tinha alcançado esse lugar ao sol de conseguir não só atuar, como também dirigir os seus filmes, estava agora em um desafio que eu diria que é o extremo oposto da segurança que alguém pode ter quando vai decidir um projeto para se fazer dentro da estrutura hollywoodiana. Isso porque eu acredito que cinebiografias são, por definição, uma catástrofe. É praticamente impossível você conseguir construir uma cinebiografia que funcione de fato. Isso porque, geralmente, são figuras conhecidas pelo imaginário coletivo, figuras que estão aí distribuídas de formas diferentes, através de mídias diferentes, livros, histórias que foram contadas e principalmente pelos familiares vivos, que aqui no caso eram as pessoas que tinham total controle sobre a música do Leonard Bernstein, então eles eram figuras importantíssimas por trás da produção. Foi necessário envolver os filhos do Leonard Bernstein e da Felicia para que eles pudessem ter acesso a todas as músicas. Então você tem muitos desafios e principalmente, na minha visão, é você conseguir trazer todos os traços da vida para dentro de uma obra, sendo que uma história narrativa dentro do cinema é uma obra dramática que precisa muitas vezes de um conflito muito bem estabelecido sendo desenvolvido ao longo da trama. E quando você vai tratar da vida de uma pessoa, conflitos não faltam e muitas vezes acabam deixando toda a narrativa um tanto quanto dispersa, vira um passadão da vida da pessoa e a gente acaba se envolvendo muito pouco com a história. Existem exemplos de boas narrativas, é verdade, mas geralmente são cinebiografias que estão mais interessadas em alguma característica, detalhe ou período da vida daquela pessoa
do que necessariamente em passar por toda a sua trajetória. E aqui a decisão acertada também mora nessa questão, porque eu acredito que um dos pontos mais fortes de Maestro é a escolha de ser uma história focada na relação entre essas duas pessoas. Eu acredito que isso é fundamental, principalmente quando nós vamos falar de uma carreira tão prolífica, uma carreira cheia de sucessos, uma carreira sim que foi muito dinâmica, onde nós temos ali o Leonard Bernstein passando por diferentes estilos e propostas. É, como o próprio diretor disse, o maestro mais documentado na história, porque você tem ali diversos documentários e entrevistas onde você pode vê-lo, onde você pode escutá-lo. Existe sempre uma preocupação de fidedignidade com o próprio universo que esse maestro estava, né, da música clássica, da música de forma geral, e, é claro, um universo familiar que precisava ser, de alguma forma, equilibrado ali para que a produção acontecesse. Dito tudo isso, o filme altera o seu estilo ao longo de toda a narrativa. Nós temos muitas alterações que podem ser percebidas com facilidade. Você tem uma alteração no uso de cores, você tem uma alteração no tamanho das imagens, no recorte que ele faz, né, com a mudança do aspect ratio do filme. Você tem uma mudança também na textura da imagem e uma mudança na interpretação, na movimentação de câmera, tudo isso porque o Bradley Cooper de fato queria fazer essa transição temporal, não só cobrindo narrativamente através das ações, mas também cobrindo através da imagem. E é aí que mora talvez uma das grandes críticas que foram realizadas em relação ao filme. Talvez o filme pareça uma espécie de Oscar bait, o filme pareça tentar chamar atenção demais para o seu diretor. Mas eu discordo, eu não vejo dessa forma. Eu acho que, na verdade, o que nós temos aqui é um diretor construindo um universo para o seu protagonista e deixando que aquela figura inspirasse totalmente a sua própria direção. Então, sim, é uma escolha ousada, é muito difícil você conseguir manter uma atmosfera quando você faz essa escolha. De fato, a sensação ao assistir ao filme são de diferentes recortes e momentos, onde você pode se conectar com algum e em determinado momento se desconectar de outro. Isso porque as mudanças são mais drásticas do que o que nós estamos acostumados quando estamos assistindo a um filme. É uma escolha de estilo que mostra que o Bradley Cooper estava muito interessado em explorar dentro da linguagem cinematográfica essa grandiosidade, essa megalomania e principalmente essa confusão que o Leonard Bernstein inspirava nas pessoas que observavam o seu trabalho e a sua vida. Inicialmente, quando você começa a assistir ao filme, pelas escolhas de movimento de câmera, os enquadramentos, toda a decupagem de Maestro chama atenção para uma espécie de espetáculo, brincando com gêneros clássicos do cinema americano, com filmes do passado, inclusive, trazendo isso para dentro da relação dos dois, que parece de fato um romance se instaurando nesse filme que nós estamos assistindo e que depois passa por uma transição não só visual, mas também emocional e narrativa e começa a estabelecer um ritmo e uma estrutura muito mais crua e de observação que o diretor propõe para nós. A câmera começa a ficar muito mais estática. Nós não participamos mais tanto assim das ações. Passamos, na verdade, a observar tudo de longe, principalmente a cena de conflito entre esse casal, a cena onde eles falam coisas que vão se arrepender um para o outro, é, na minha opinião, um desses momentos em que o diretor mostra que ele tinha controle do que ele estava propondo. A confusão visual, a confusão que esse personagem cria ao seu redor está muito conectado à sua natureza, às suas intenções e objetivos, e principalmente a reflexão que me traz é como isso altera a experiência das outras pessoas que gostariam de se aproximar dele, inclusive nós, o público. O que eu acho fantástico, inclusive, porque na minha concepção o filme, em determinado momento, ganha um protagonismo da Felícia, que é sim a personagem com que nós podemos nos conectar de fato, uma personagem que tem ali um caminho, que tem uma atmosfera e que tem uma sensibilidade que é traduzida para nós nos momentos em que ficamos com ela e observamos a vida do Leonard Bernstein à distância. Passamos com ela os momentos de distanciamento do seu marido, nas esquinas onde ela está o tempo inteiro aparentemente sendo uma observadora da vida dessa pessoa que ela escolheu passar ao lado. Existe de fato uma sensação de desconexão
Existe essa sensação de que as peças não se encaixam o tempo todo, justamente por quem foi o Leonard, justamente por ele ser essa figura que queria abraçar o mundo todo. Isso traz diferentes obstáculos e desafios. E não à toa, os momentos mais emotivos, os momentos mais duros para o público estão justamente na trajetória dessa personagem. De fato, pode ser um filme que nem todas as pessoas se conectem, justamente por essas mudanças e por ter uma atmosfera caótica. Mas, na minha concepção, é um baita filme, é impressionante imaginar que o Bradley Cooper está apenas no seu segundo filme. É verdade que ele trabalha no mais alto nível da produção hollywoodiana, as interpretações desse filme funcionam muito bem, ele cria com a música a história inteira, você consegue sentir o filme através da música, as mudanças dramáticas, os beats que o roteirista Bradley Cooper estava propondo para nós, e no fim das contas Maestro acabou sendo uma experiência muito satisfatória, ainda que essa figura talvez trouxesse uma outra expectativa. Eu gosto bastante de para onde o filme me levou. Não era onde eu esperava, mas com certeza foi satisfatório. E o que eu espero, no fim das contas, é que o Bradley Cooper continue se desafiando e que nas suas próximas escolhas ele possa trazer para nós, por exemplo, uma história original. Seria muito interessante ver o que esse artista, que tem dado saltos tão gigantescos com os seus 2 primeiros filmes, pode propor para nós. Afinal, ele é um dos poucos dentro de Hollywood que pode escolher os seus projetos. É uma coisa cada vez mais rara. Eu espero que ele aproveite. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam de Maestro. Eu quero ouvir as diferentes reflexões. Eu sei que esse é um filme que dividiu mais opiniões do que os outros.